O rei insano, tomado por uma inquietação que se tornava cada vez mais furiosa em seu interior, percebeu, enfim, que Davi representava uma ameaça, não apenas ao trono físico que ele ocupava, mas à própria estabilidade do seu domínio. Era como se a presença de Davi fosse uma sombra crescente, silenciosa e inevitável, projetada sobre a glória já enfraquecida de seu reinado. O rei, cego por sua própria insegurança, incapaz de discernir a mão invisível de Deus por trás da história que se desenrolava, passou a ver inimigos onde havia apenas servos leais. O rei, ao que parece, não compreendia, ou se recusava a compreender, que as coroas são decididas nos céus antes de se manifestarem na terra. Não lhe passava pela mente que cabe somente a Deus decidir quais reinos devem prosperar, quais devem cair e quais ameaças são reais ou apenas instrumentos divinos. Em sua loucura crescente, ele rejeitou a providência, substituindo a sabedoria celestial por paranoias pessoais. E então, como todo rei tomado pela loucura, fez o que reis insanos invariavelmente fazem: lançou lanças. Sim, ele lançou lanças contra Davi, não apenas uma, mas repetidas vezes. Lanças que eram símbolos de sua autoridade, mas também de sua decadência. Ele as lançou com raiva, com medo, com desespero. Podia fazê-lo, afinal, era o rei. E os reis podem fazer coisas assim. Têm o poder, têm o direito, ou assim creem. O mundo, estranhamente, concorda com eles. O povo, tantas vezes submisso, parece crer que isso faz parte do fardo da realeza. Lançar lanças faz parte do trono. Talvez por medo, talvez por costume, todos aceitam esse gesto como natural. Porque o rei disse, muitas vezes, que ele podia. E ele disse com a força da repetição, com a autoridade da coroa, com a convicção de quem acredita na própria loucura. Mas eis a pergunta que ressoa cortante no coração do leitor. Seria esse rei enlouquecido, ainda assim, o verdadeiro ungido do Senhor? É possível? Será possível que Deus tenha ungido um homem capaz de tamanha fúria, de tanto ciúme, de tanta insegurança vestida de realeza? E o seu rei, leitor? Aquele sob cuja sombra você caminha, aquele que governa sobre você, que guia ou desorienta seus passos. É ele o ungido de Deus? Talvez sim, talvez não. Isso ninguém pode afirmar com certeza. Só Deus sabe. Só o Altíssimo conhece os segredos dos corações e das coroas. Só Ele vê além do que os olhos humanos conseguem perceber. Mas se por acaso seu rei for realmente ungido, e ainda assim for um lançador de lanças, então há algo que você pode saber com plena certeza, sem temor de errar. O seu rei está completamente louco. Ele é um rei da linhagem de Saul. Um rei que foi chamado, mas perdeu-se no caminho. Um rei que, em vez de ser canal da vontade divina, se tornou instrumento de sua própria destruição. Um rei que prefere proteger seu trono a proteger a justiça. Um rei que vê ameaça em quem o serve com pureza. Um rei que, em sua insanidade, acredita que pode matar o plano de Deus com uma lança. E há muitos reis assim, em tempos antigos e modernos, em tronos visíveis e invisíveis, em púlpitos, escritórios, palácios e casas. Alguns deles ainda têm óleo sobre a cabeça, mas o coração, esse já está distante do Senhor. E mesmo assim, continuam a lançar lanças. Davi, porém, não revidou. Não lançou lanças de volta. Ele sabia algo que o rei havia esquecido. Que as mãos que lançam lanças talvez segurem cetros, mas não seguram mais o favor de Deus. E quem tem o favor de Deus, mesmo fugindo para cavernas, permanece no centro da vontade dele.